Moçadinha, que os primeiros seres vivos eram bactérias, nós não temos a menor dúvida. O registro fóssil mostra claramente que as formas de vida mais antigas do planeta, na casa de 3,7 bilhões de anos, elas são células procarióticas, elas são bactérias. Entretanto, o registro fóssil não esclarece se as primeiras bactérias eram autótrofas ou eram heterótrofas. De maneira, gente, que lá vamos nós filosofar um bocadinho, duas possibilidades de hipótese a respeito de como era o primeiro ser vivo. A primeira delas, a hipótese heterotrófica do oparim. Segundo, moçada, a hipótese heterotrófica do oparim, o que acontece é que o primeiro ser vivo, ele era heterótrofo. Mais do que isso, ele era heterótrofo anaeróbico. Ou seja, gente, ele era fermentador. De maneira que, segundo a ideia do oparim, fermentação foi o primeiro processo metabólico a surgir na natureza para obter a energia. Qual é o argumento, moçada, para dizer que o primeiro ser vivo ele era fermentador heterótrofo anaeróbico? Gente, o oparim ele tinha alguns argumentos muito bacanas, Por exemplo, segundo o oparim, a vida surge nos mares primitivos. E aí, nos mares primitivos, no caldo primordial, você tinha muita matéria orgânica, lá vai trocadilho idiota, dando sopa, Você tinha lá muita matéria orgânica no caldo primordial, dando sopa de bobeira. De maneira, moçada, que se havia muita matéria orgânica de bobeira, não havia necessidade de você ser autótrofo. Não havia necessidade de você produzir o próprio alimento. Comparação idiota clássica do Landim. Você está morrendo de fome. Em cima aí da sua mesa tem um sanduíche do jeitinho que você gosta. Exatamente do jeito que você gosta. O que você vai se dar o trabalho de levantar da sua mesa, ir até a cozinha, cortar o pão, passar manteiga, colocar presunto, queijo, hambúrguer, etc e tal, colocar lá no fogo, etc e tal, e cozinhar? Se já tem a porcaria do sanduíche pronta em cima da mesa, do jeito que você gosta, vem cá. Não é mais fácil pegar o sanduíche que já está pronto em cima da sua mesa do que você se levantar e ir na cozinha e preparar um sanduíche? A questão é semelhante a: se no caldo primordial já tinha muita matéria orgânica, por que alguém iria se dar o trabalho de pegar CO2, mais água, mais luz, fazer fotossíntese para produzir glicose? Porra, se já tinha glicose pronta. Inclusive tem um detalhe extra, Lembre que nós estamos lá no caldo primordial, nos mares primitivos, numa briga para ver quem domina o planeta. Você está lá se reproduzindo o mais rápido possível. Quem perder tempo indo lá na cozinha, cortar o pão, passar manteiga, presunto, queijo, hambúrguer, etc e tal, está perdendo tempo que podia estar utilizando para outra coisa. Se você vai lá e pega o sanduíche que já está em cima da sua mesa e come, você vai ganhar tempo. Ou seja, qualquer criatura que fosse autótrofa fotossintetizante, naquele momento, estava perdendo tempo. Estava lá perdendo tempo pegando CO2, água, luz, fabricando glicose, quando podia pegar a glicose que já está pronta e aproveitar para se reproduzir. Ou seja, nesse momento, não apenas não faz sentido você ser autótrofo, como é vacilo. Você vai perder tempo fabricando glicose, ao invés de pegar a glicose que já está no meio e aproveitar o tempo que sobra para poder se reproduzir. Argumento, moçada, interessante para dizer que o cara não era autótrofo, Então ele era heterótrofo aqui na jogada. Outra coisa. Os primeiros seres vivos, eles eram muito simples para você fazer fotossíntese. Afinal de contas, fotossíntese é um processo complicado pra caramba, Fermentação já é complicado. Fermentação é um processo que envolve 14 reações em sequência. Fotossíntese são mais de 50 reações. O pessoal lembra lá das aulas de citologia, Processo de fotossíntese complicado pra caramba? Gente, o lógico é dizer que o mais simples veio antes do que o que é mais complexo. Então, me custa acreditar que a natureza iria inventar primeiro um processo complicado pra caralho como a fotossíntese, para depois inventar um processo mais simples como a fermentação. Com detalhe extra, se o primeiro ser vivo fazia fotossíntese, ele era capaz de produzir o próprio alimento, seria muito idiotice
alguém perder a capacidade de fazer fotossíntese e passar a fazer fermentação. Se você pudesse produzir o seu próprio alimento, você perder essa habilidade é extremamente idiota. Eu posso produzir o próprio alimento a partir do sol, não vou me preocupar em ir atrás de comida, não vou me preocupar em trabalhar para colocar comida na mesa, eu produzo o meu próprio alimento. Então, se o primeiro ser vivo ele fosse capaz de fazer fotossíntese e produzir o próprio alimento dele, seria extremamente idiota ele perder essa habilidade e passar a não produzir o próprio alimento, a ter que ir atrás de comida todo dia, a viver na incerteza. Será que eu vou conseguir comida amanhã? Será que eu não vou? Ou seja, não faz sentido de novo o primeiro ser vivo fazer fotossíntese. Fotossíntese é muito complexa e os primeiros seres vivos eram muito simples para fazer fotossíntese. Fermentação é muito mais simples, é muito mais viável você imaginar que o primeiro ser vivo ele fazia fermentação. Com um detalhe extra da idiotice de se a fotossíntese surgir primeiro, você perder a fotossíntese para fazer fermentação, não faz o menor sentido. Gente, os primeiros argumentos que eu estou usando é porque que ele era heterótrofo, né? Não precisava fazer fotossíntese, era simples demais para fazer fotossíntese. Por que que ele era anaeróbico? Ora, a atmosfera primitiva, segundo Oparin, quais eram os gases? Metano, amônia, água e hidrogênio. Apesar de hoje nós questionarmos se a atmosfera primitiva era desse jeito, o Oparin pensava nela dessa maneira. Notem bem, metano, amônia, água e hidrogênio não tem oxigênio. Ora, não havia O2, oxigênio, na atmosfera primitiva para você fazer respiração aeróbica. E aí, se nesse caso não dava para você fazer respiração aeróbica, o resultado é que você ia ter que ser anaeróbico. Quem é heterótrofo anaeróbico vai se virar com fermentação. O próprio Oparin, ele acreditava que na atmosfera primitiva tinha metano, amônia, água, hidrogênio, talvez até tivesse CO2, mas em quantidades muito pequenas. E como é que eu vou fazer fotossíntese se não tem CO2? Porque eu preciso de CO2 para poder fazer a fotossíntese. E a atmosfera primitiva do Oparin, pouquíssimo CO2, segundo ele. Entretanto, uma vez que você imagina que a fermentação acontece, alguns tipos de fermentação, como a fermentação alcoólica, libera CO2. Daí, a fermentação, duas coisas. Ela consome a matéria orgânica. Então, dentro de alguns anos, a matéria orgânica do caldo primordial, a matéria orgânica lá dos mares primitivos, começa a esgotar. E, moçada, a fermentação, ela acumula CO2 na atmosfera. E uma vez que ela acumula CO2 na atmosfera, o CO2 é necessário para a fotossíntese acontecer. Somente quando o CO2 ele se acumula, fotossíntese pode começar a acontecer e o resultado que a gente agora modifica a atmosfera primitiva, acrescentando grande quantidade de CO2, volto a dizer que esse é o argumento do Oparin. Hoje em dia a gente acredita que já tinha CO2 na atmosfera primitiva, mas de qualquer maneira, num segundo momento, surge a fotossíntese. Então os indivíduos passam a ser autótrofos fotossintetizantes. Argumentos, moçada, para poder descrever isso. Argumento lá, número 1, uma vez que você tem o esgotamento da matéria orgânica do caldo primordial, ora, moçada, alguém tem que produzir alimento. Alguém tem que passar a produzir matéria orgânica, senão todo mundo teria morrido de fome. Enquanto você tem muita matéria orgânica de bobeira, não tem necessidade de ninguém produzindo matéria orgânica. Mas, moçada, acabou a matéria orgânica. A fermentação esgotou a matéria orgânica do caldo primordial. Já que não tem mais matéria orgânica, aconteceria duas coisas com a vida. Ou todo mundo morria de fome, ou alguém aprendeu a produzir o próprio alimento. Então, claro, como nós estamos vivos até hoje, quer dizer que nem todo mundo morreu. Então, quando acabou a matéria orgânica, por que que todo mundo não morreu? Porque alguém aprendeu a fazer fotossíntese e, com isso, passou a produzir matéria orgânica. Então, a fotossíntese passa a produzir a matéria orgânica. A propósito, volto a dizer,
nós só estamos vivos por causa disso. Se naquele momento não tivesse aparecido ninguém capaz de fazer fotossíntese, com a comida acabando, tinha todo mundo morrido de fome. A sorte é que alguém aprendeu a fazer fotossíntese e, com isso, produziu matéria orgânica para manter a gente vivo. Nessa altura do campeonato, os seres vivos já eram complexos o suficiente para fazer fotossíntese. Ou seja, depois de alguns milhões de anos de evolução, já dava para você fazer fotossíntese. E, com isso, a fotossíntese aparece. Eu lembro, moçada, que a fotossíntese, ela libera oxigênio, né? Então, eu estava comentando a equação da fotossíntese. Quem não sabe a equação da fotossíntese de có merece peia, merece lá uns cascudos, uns tabefes, porque a gente já falou disso 300 bilhões de vezes no curso, e não se atreva a fazer qualquer prova de vestibular do universo sem a equação da respiração e da fotossíntese na ponta da língua. Fotossíntese, CO2 mais água, dando glicose, mais oxigênio. Sendo pessoas que para poder fazer fotossíntese eu preciso de CO2, é a CO2. Você vai lá na fotossíntese, junto com a água, e produz oxigênio. Daí a fotossíntese acumula oxigênio na atmosfera. Somente, moçada, quando a fotossíntese acumula oxigênio na atmosfera, que agora tem oxigênio, é que a gente agora pode fazer respiração aeróbica. Afinal de contas, a equação é a inversa, né? É pegar glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água. Preciso de oxigênio para isso. E esse oxigênio vem da fotossíntese. Somente quando a fotossíntese acumula oxigênio na atmosfera, é que, gente, pode surgir a respiração aeróbica. E aí, moçada, questão clássica sobre esse assunto. A respiração aeróbica vai surgir no momento que já havia oxigênio na atmosfera. Questão clássica sobre isso, a sequência do surgimento dos processos metabólicos segundo a hipótese heterotrófica do Oparin. Primeiro vem fermentação, esgota a matéria orgânica, acumula CO2, vem a fotossíntese, acumula oxigênio, surge a respiração aeróbica, e essa sequência muito importante para a gente, para as questões. Se alguém falar na hipótese heterotrófica, ela descreve então as coisas desse jeito.